Oi, galerinha! Eu sou o professor Lucas, professor de História. A gente vai estar hoje na nossa terceira aula, dando continuidade a tudo aquilo que a gente já falou, certo? Nas outras aulas a gente viu algumas questões mais conceituais, de termos que a gente precisava entender para poder entender as próximas aulas. E aí eu trouxe aqui para vocês um pouco de que a gente estudou na aula passada, que são alguns elementos que estabelecem a nossa ordem democrática, certo? Aí a gente tem o direito ao voto, a liberdade de expressão, a nossa própria Constituição, os remédios constitucionais, que eu trouxe o exemplo do habeas corpus, certo? E aí na aula de hoje a gente vai trazer um pouco mais para a realidade de como que tudo isso aqui é aplicado na prática, certo? Então, na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre algumas buscas de informações sobre direitos civis no passado e também no presente, certo? Mas, professor, o que são direitos civis? O que são direitos civis? Basicamente, gente, os direitos civis a gente pode entender ele de duas formas, certo? Ou tentando entender o que são direitos e o que são civis. Os direitos que são aqueles direitos básicos e fundamentais que o Estado oferece ao cidadão, e os civis somos nós, cidadãos, certo? Todos nós, cidadãos, somos civis. Então, os direitos civis basicamente compreendem a todos os elementos fundamentais que o Estado oferece ao seu cidadão. Aquilo que a gente viu lá no artigo 5º são o direito à vida, à liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, direito à igualdade. Tudo isso são os nossos direitos civis, direitos que não podem ser retirados da gente. Mas é só função do Estado garantir os direitos civis? Não. Os direitos civis eles têm que ser garantidos também pelo Estado, ao inseri-los numa Constituição e em demais leis, mas também são garantidos por nós. Nós só temos a função de garantir esses direitos civis na medida que a gente respeita quando todos nós temos opiniões diferentes, crenças diferentes, modo de pensar diferente. Então, é dessa forma que basicamente a gente garante que os direitos civis sejam respeitados, certo? Então, para falar um pouco disso, observem no slide, eu trouxe o primeiro, uma das primeiras lutas civis, as que a gente vai trabalhar hoje, é uma das mais importantes. Toda vez que a gente, não que seja mais importante ou que as outras não sejam importantes, não, mas toda vez que a gente pensa em luta por direito civil, vem esse exemplo dessa luta por direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos. O que acontece? Durante um período, principalmente no final da abolição da escravidão, os negros eles não foram, de certa forma, inseridos na sociedade. Isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil aconteceu também, mas lá nos Estados Unidos, os negros eles não passam a ser inseridos na sociedade. Ou seja, eles não têm os mesmos direitos, os mesmos privilégios, não recebem as mesmas funções, certo? Então, além disso, são criadas leis segregacionistas, leis que separam totalmente os brancos das pessoas de cor, como eram chamados esses negros. Essas leis, elas separavam os negros das pessoas de cor em ambientes públicos, nos ônibus, então tinha um espaço para o negro e tinha um espaço para o branco, certo? Observem aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, que é uma imagem desse período de segregação, que mostra aí, apenas para negros, está escrito no cartaz ali, onde um negro está bebendo água. Então esse bebedouro aí era exclusivo para os negros, certo? Não poderia jamais os brancos tomarem água nele e nem os negros tomarem água no bebedouro do branco. Então tinha essa separação muito grande, inclusive em ônibus, onde tinha lugar reservado para os negros e lugar reservado para os brancos. Tudo isso para que não houvesse uma integração, certo? Tudo isso para que os negros não fossem inseridos da mesma forma que os brancos. Eu trouxe outra imagem para vocês desse período, que é uma imagem, olhem, observem aí, que mostra um protesto onde umas mulheres estão fazendo, juntamente com alguns adolescentes, certo? E desse protesto é para que uma escola muito prestigiada nesse período não recebesse alunos negros. Tanto é que tem um cartaz aí, no canto direito da foto, que um menino de camisa branca está segurando, que diz o seguinte: tudo que eu quero ganhar nesse Natal é uma escola branca e limpa. Percebam a frase preconceituosa que essa frase carrega, certo?
Então, essa segregação era muito forte em todos os aspectos da sociedade. É aí que vão surgir alguns nomes de pessoas muito famosas que vão lutar contra essa segregação. A exemplo de Martin Luther King, Malcolm X, da própria Rosa Parks, que é uma ativista também desse período, certo? E aí eles vão se juntar, vão resolver fazer uma chamada Marcha para Washington no ano de 1963. Percebam, quase um século depois da abolição da escravidão, ainda havia segregação nos Estados Unidos. Observem aí no slide que tem a foto, esse cara aí com a mão levantada é o Martin Luther King, durante essa marcha para Washington, certo? Essa marcha, ela vai ser muito significativa, porque vai reunir cerca de 250 mil pessoas para poder lutar a favor dos seus direitos, lutar contra a segregação e para tentar terem os seus direitos básicos e fundamentais, como o direito à educação, o direito à saúde, o direito à segurança, que esses negros não tinham nesse período, certo? Inclusive é nessa marcha que o Martin Luther King vai fazer um dos seus maiores discursos, que é Eu Tenho um Sonho. Caso vocês queiram depois pesquisar, observar, é um discurso muito bonito, certo? Então, isso vai ser muito importante, toda essa luta desses ativistas vai ser muito importante para trazer esses direitos básicos para os negros, certo? O direito à educação, o direito a poder ir para a escola, o direito a poder ter acesso à saúde, certo? Que eles não tinham. Então, se hoje esses negros lá nos Estados Unidos têm essa inclusão, têm esse acesso a essas coisas, foi fruto de muita luta, certo? De muitos movimentos para que essa integração acontecesse de fato. Outra coisa que eu trouxe para vocês, outra luta importante que eu trouxe para vocês, aconteceu na época da ditadura militar. Observem nas fotos que eu trouxe. A ditadura militar é um conteúdo que vocês vão estudar bem mais lá para frente, mas eu trouxe aqui só algumas fotos para a gente observar, certo? Foi um período de extrema repressão, onde muitos direitos dos cidadãos brasileiros foram retirados, como, por exemplo, o direito de escolher o seu presidente, certo? Então, esse direito não tinha durante a ditadura militar, já que os presidentes eram escolhidos internamente, eles mesmos, os próprios militares escolhiam quem seria o presidente. O direito, por exemplo, à liberdade de expressão também foi retirado, então tinha muita censura, você tinha que falar só aquilo que o governo queria que você falasse. Então, esse foi um período muito triste para a nossa história, um período extremamente antidemocrático, certo? E aí, durante a ditadura militar, aconteceu um movimento chamado de Direta Já. Observem aí no slide. Direta Já foi um movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo do presidente da República do Brasil. Foi um movimento que reuniu diversas pessoas nas ruas, certo? Elas começam a ir para as ruas para tentar cada vez mais lutar pelo direito de poder escolher o seu presidente, certo? Isso aconteceu durante a ditadura militar, esse movimento da Direta Já no finalzinho ali da ditadura. Apesar de não ser o movimento que vai marcar o fim da ditadura, esse movimento vai ser muito importante porque vai mobilizar uma massa muito grande da população. Então a população vai ser extremamente mobilizada, muita gente vai para a rua, muita gente vai reivindicar os seus direitos, muita gente vai lutar por ter o direito, como nas Diretas Já tinha, de poder escolher o seu presidente, certo? Já que nesse período a maioria dos presidentes militares eles tinham medidas muito antidemocráticas, certo? Afinal, era uma ditadura, certo? Então, depois, se vocês quiserem, pesquisem aí as principais diferenças entre a ditadura, entre uma democracia, que a gente vai observar como a ditadura é um momento muito sombrio e muito crítico para a nossa sociedade. O terceiro movimento por luta por direitos civis que eu trouxe aconteceu aqui no Acre. Eu trouxe um exemplo aqui do Acre. Observem aí nos slides. Eu trouxe algumas fotos para vocês observarem. Esses movimentos socioambientais do Acre, eles começaram, não que começaram, mas tiveram engajamento principal com a figura de Chico Mendes, que é esse cara aí da foto. Ele foi um grande ativista, certo? Um grande ativista desses movimentos socioambientais que lutavam contra a chegada e o desmatamento dessas florestas, a chegada dos empresários para desmatar a floresta.
Tem uma imagem aqui de Hélio Mello, ó, que eu trouxe para vocês, que foi um grande artista criano, que ele retrata o que acontecia quando esses empresários chegavam para tentar implementar a agropecuária. Então, eles desmatavam para tentar criar os gados nessa área, certo? E aí mostra ali, ó, uma vaquinha, certo? Representada com uma figura de uma mulher, mas com uma cabeça de vaca, tomando o lugar desses seringueiros que estavam e trabalhavam nessas florestas, certo? Então, o gado passa a tomar o lugar que antes era dos seringueiros e, com isso, a desmatação cresce muito. É aí que eles vão criar um movimento chamado de empate, que é um movimento que basicamente tentava fazer impedimentos com que esses desmatamentos acontecessem. Eles se reuniam, se agrupavam em frente de uma determinada área que estava sendo ameaçada de ser desmatada, e aí, como uma forma de barreira humana, eles tentavam impedir que os jagunços invadissem e atacassem e desmatassem aquela área da floresta. Foi um movimento muito significativo, porque ele vai trazer algumas medidas muito importantes. Mesmo com a morte de Chico Mendes, que foi assassinado a mando de um fazendeiro nesse período, que não estava contente com essas lutas que eles estavam fazendo, mesmo após a morte de Chico Mendes, o seu nome ele vai ecoar pelo mundo. Então, essa causa que ele cresceu, que ele lutou, que é uma causa de defesa da Amazônia, de defesa das florestas, vai ser muito significativa, porque é com isso que vão se criar as reservas extrativistas, que são áreas de proteções legais, certo? Áreas onde não pode haver nenhuma invasão, nenhuma irregularidade ali dentro, área destinada para os próprios seringueiros, para os próprios povos indígenas e até para os ribeirinhos, certo? Vão ser criadas diversas escolas nas zonas rurais, principalmente nesses lugares de difícil acesso, certo? Então vai ser um movimento muito significativo, porque vai levar direitos básicos para uma população que antes não tinha, certo? Então, a gente viu esses três movimentos muito importantes, certo? Para a nossa história. E aí, a partir de agora, na verdade, em seguida agora, a gente vai fazer algumas atividades que vão nortear para a gente. Antes de fazer essas atividades, vamos só retomar um pouquinho de tudo que a gente falou, certo? Basicamente, a gente precisa entender que a maioria dos direitos que a gente tem hoje, eles não foram dados para a gente, certo? Eles foram conquistados através de muita luta. Não? Se hoje o negro pode votar, se hoje as mulheres podem votar, se hoje as mulheres ocupam cargos dentro da política, se as mulheres ocupam grandes chefias, se os negros fazem parte de fato da sociedade, a gente sabe que ainda tem muito a se fazer, mas se hoje tudo isso que a gente tem é fruto de muita conquista, certo? De um processo de conquista. E não simplesmente, tá aqui, pega seus direitos dado para vocês, como a gente imagina que seja. Então vamos fazer aqui duas questões rapidinho para a gente tentar exercitar um pouco de tudo que a gente viu aqui durante a aula, certo? Eu sei que é muito rápido, a gente tem pouco tempo, mas a gente consegue. Vamos lá. O que são os direitos civis? Letra A. São direitos dados às pessoas mais ricas? Letra B. Garantias fundamentais que um Estado democrático oferece aos seus cidadãos? Letra C. Alguns privilégios que as pessoas podem usufruir ou não depende dos governantes? Letra D. Direitos que são facultativos, ou seja, as pessoas usam se quiserem. Então, é aquilo que a gente já havia discutido nas outras aulas. Tem que ver o que a questão quer, certo? Então, a resposta correta é a letra D. É só a gente anular aquilo que não tem nada a ver. Por exemplo, são direitos dados às pessoas mais ricas. Não. Todos nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigações, então não são sem distinção de qualquer outra natureza, certo? Então a alternativa certa é a letra B, que são garantias fundamentais que um Estado democrático oferece a seus cidadãos, certo? Segunda questão, vamos lá. Observem aí. Qual a importância dos movimentos de lutas por direitos civis para a sociedade? Qual é a importância que todos esses movimentos trouxeram para a nossa sociedade? Letra A. A importância é garantir que o Estado controle a população? Letra B. Tem a importância de fazer com que as pessoas tenham mais acesso a novas tecnologias? Letra C. Fazer com que os cidadãos tenham mais garantias de informações? Ou letra D. Garantem a defesa da democracia e da cidadania, trazendo todas as garantias fundamentais dos cidadãos?
E aí, qual será que é a correta, hein? Correta, alternativa D, gente, logicamente. É aquilo que a gente discutiu na questão anterior, é só tirar o que não tem nada a ver. Por exemplo, a questão alternativa número A importância é garantir que o Estado controle a população. Não, gente, não é isso, certo? Não é o Estado que controla a população. Muito pelo contrário, o Estado tem a função de garantir os nossos direitos. Então, a alternativa certa é a letra D, garantir a defesa da democracia e da cidadania, certo? Então é isso, gente. Muito obrigado. Para ter acesso a essas informações, acessem a plataforma do Edu, lá no site da Secretaria de Educação, que vocês vão ter acesso a essas questões e outras questões também que vocês podem estar exercitando em casa, tá bom? É isso, muito obrigado. Até a próxima aula.